Cabo Verde, 2020. Uma pandemia mundial obriga-nos a repensar tudo o que fazemos. Quem somos? Que prioridades temos? Obriga-nos a olhar o passado para reconstruir um futuro melhor. Covid-19, pandemia, teletrabalho, quarentena, telescola, crise económica, fecho de fronteiras. Palavras que passaram a fazer parte do cotidiano, a ditar novos hábitos, novos gestos, um novo normal. Os desafios são mais que muitos e nele todos somos chamados a agir, a fazer a nossa parte num mundo global que, pela primeira vez na história, luta contra um inimigo comum. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations. As Nações Unidas celebram 75 anos. 75 anos que começaram num mundo devastado pela Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas nasceram sob o signo da unidade, resiliência, solidariedade entre povos e nações. E 75 anos depois, a organização enfrenta de novo um dos mais desafiantes momentos da sua existência. É tempo de agirmos juntos. A Covid-19 expôs as fragilidades de Cabo Verde e do mundo, a desigualdade social, o desequilíbrio de género, a pobreza, as vulnerabilidades ambientais. Um pequeno país arquipelágico de rendimento médio, frágil e dependente da economia mundial. Agora abalado por uma crise sem precedentes e cujas consequências podem perdurar por várias gerações. É deste país, construído pela força da resiliência e teimosia de milhares de mulheres e homens, que lhe falamos. Um país que, na sua caminhada exemplar, tem dado passos notáveis e contado com os bons amigos de sempre. As Nações Unidas, parceiro desde a primeira hora, desde os primeiros passos da jovem nação cabo-verdiana. 75 anos de existência, 45 ao lado de Cabo Verde. As Nações Unidas foram o palco onde os direitos à independência de Cabo Verde foram defendidos e promovidos, particularmente por Amílcar Cabral. Portanto, as Nações Unidas, estamos envolvidos com as Nações Unidas antes do nosso reconhecimento, do nosso surgimento como Estado soberano. Portanto, a nossa vida está ligada às Nações Unidas. As Nações Unidas tiveram um papel muito importante na formação das instituições em Cabo Verde. Hoje temos instituições sólidas que funcionam muito bem. Isso é graças ao trabalho que nós fizemos nós, cabo-verdianos, mas também o apoio das Nações Unidas foi fundamental para a consolidação das instituições de Cabo Verde. É o que fica para o futuro. Os homens passam, a política passa, mas as instituições continuam e as instituições é que dão corpo a um país. Há 45 anos que as Nações Unidas acompanham Cabo Verde com progressos notáveis ao nível do desenvolvimento. Cabo Verde foi o terceiro país do mundo a graduar de país em vias de desenvolvimento para um país desenvolvido de renda média baixa. Um feito assinalável para um pequeno Estado insular com as vulnerabilidades inerentes à sua natureza arquipelágica. A 16 de setembro de 1975, Cabo Verde adere à ONU. O país tinha pouco mais de 2 meses de vida. Era considerado improvável. Pobreza extrema, secas, fome, falta de recursos humanos qualificados. Reconhecendo estes obstáculos, as Nações Unidas puseram em marcha projetos determinantes para a melhoria das condições de vida da população.
A partir de 1976, milhares de crianças foram vacinadas. Um ano mais tarde, seria implementado o primeiro projeto de proteção materno-infantil. E em 1977, a ONU apoia Cabo Verde na criação do primeiro Programa Nacional de Saúde Reprodutiva. Medidas que contribuíram para a redução da taxa de mortalidade materno-infantil e controle de doenças infantis, incluindo a poliomielite, dada como erradicada de Cabo Verde em 2019. A OMS tem dado assistência técnica, financeira, de assistência em recursos humanos, assistência em reforçamento em geral do Sistema Nacional de Saúde. Há 12 anos que Cabo Verde não tem nenhuma epidemia de doenças que são preveníveis pela vacinação. Em 1979, entrada do Programa Alimentar Mundial em Cabo Verde. Um marco determinante no combate à subnutrição e abandono escolar. Graças ao PAM, todas as crianças recebiam uma refeição quente nas escolas, que era a garante de uma dieta equilibrada e, consequentemente, de um melhor aproveitamento escolar. E assim, a taxa de alfabetização subiu e passou a rondar os mais de 90%. O programa das refeições quentes nas escolas mantém-se até hoje e passou a ser assumido pelo governo de Cabo Verde em 2010. As relações com Cabo Verde depois da independência estabeleceram-se particularmente com as agências das Nações Unidas, com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com a Unicef, com a Unesco, com a OMS, com a FAO particularmente, com o PAN, Programa Alimentar Mundial, que acaba de receber o Nobel da Paz. E enquanto se tratava dos desafios presentes, preparava-se o futuro. Formavam-se jovens nas mais diversas áreas, promovia-se o trabalho decente, asseguravam-se os direitos e os deveres do trabalhador. Investia-se na industrialização e, com isto, chegou o êxodo rural. As cidades receberam mais e mais famílias em busca de outras oportunidades. Foi preciso reformular o meio urbano, garantir água e saneamento, planificar as cidades, promover habitação digna. No mar, criaram-se condições para desenhar uma nova economia marítima assente num setor das pescas organizado e moderno. Ao mesmo tempo, também se olhava para o campo. Agora, com outro olhar. As Nações Unidas apoiaram Cabo Verde em projetos de captação de água, modernização da agricultura, introdução de novas espécies e técnicas de cultivo e reflorestação. Uma verdadeira transformação do mundo rural. A partir do início da independência, a FAO forneceu assistência técnica e melhorou as técnicas agrícolas, sobretudo o uso da microirrigação, o rega gota a gota, e conseguiu triplicar a produção da horticultura familiar, da horticultura comercial. Eu lembro-me, em 82, quando a minha filha nasceu, eu ia ao mercado procurar legumes para fazer uma sopinha, não havia absolutamente nada no mercado, nada. E hoje em dia temos o mercado que temos, com secas, com falta de chuva, quando ela não vem, quando ela vem, nós temos o mercado. Saltando rapidamente no tempo, estamos a fechar 4 anos de seca, mas o nosso mercado nunca esteve sem legumes. E isso, eu digo, sem pejo,
sem modéstia, deve-se à intervenção permanente da FAO e também das Nações Unidas. Havia tudo para fazer praticamente, então. Havia vários projetos, digamos, por exemplo, para a água, não é? Para fazer os furos, que é para conseguir água, na luta contra a pobreza, a educação, porque havia poucas escolas naquela altura, poucos liceus. Anos 90. A primeira alternância democrática do país trouxe-lhe novos desafios e outras abordagens. Foi uma década marcada por profundas reformas e uma nova política económica a que as Nações Unidas deram suporte. Formação de recursos humanos, reforma administrativa, desenvolvimento regional, meio ambiente foram alguns dos mais significativos eixos de atuação, traduzidos em programas concretos e com resultados visíveis. Profissionais mais capacitados, comunidades empoderadas, reforço dos direitos da mulher e da criança, acesso à saúde e educação massificadas em todo o país. Foi também nos anos 90 que Cabo Verde entrou para o Conselho de Segurança da ONU e, desde então, as Nações Unidas têm apoiado o país nos domínios da segurança, proteção territorial, formação técnica especializada. Anos 2000, uma nova era, um novo milénio. O país, antes chamado improvável, deixou de o ser. Cresceu, modernizou-se. Cabo Verde tornou-se uma referência do turismo e recebe milhares de turistas por ano, cujo contributo é fundamental para a economia do país. Mas Cabo Verde passa também a ser reconhecido pela sua posição geoestratégica, boa governação, estabilidade financeira. A taxa de alfabetização aproxima-se dos 100%, a formação superior é massificada, o índice de desenvolvimento humano cresce. É uma era de mais ambições. Nas Nações Unidas, desenhava-se a construção deste novo caminho que viria a levar Cabo Verde a sair da lista de países menos avançados para país de rendimento médio em 2008. Com o país graduado, as Nações Unidas reestruturam a sua presença no país e adotaram a política Delivery as One, no quadro de uma reforma profunda. Desde 2000 e já nas negociações que antecederam a graduação, que Cabo Verde tem sido pioneiro ao nível da reforma das Nações Unidas para garantir uma presença adequada do Escritório das Nações Unidas no país. Em 2005 nasceu o primeiro escritório conjunto das Nações Unidas no mundo, composto por 4 agências que se uniram sobre uma representação una e uma equipa única para poder apoiar o país, juntamente com as demais agências especializadas, a cumprir com as agendas multidimensionais de desenvolvimento sustentável. E foi em 2008 que Cabo Verde fez parte dos primeiros países piloto a aderir ao conceito Delivery as One, One UN, uma equipa unida num escritório único sobre um quadro de cooperação integrado, alinhado às prioridades de desenvolvimento nacional e sobre a liderança nacional. Esta, entre outras inovações ao nível do financiamento, da busca de novas parcerias, foram várias das experiências que levaram Cabo Verde a projetar a sua imagem nas Nações Unidas. Em setembro de 2015, Cabo Verde faz parte dos 193 Estados-membros das Nações Unidas que ratificam a Agenda 2030, um plano de ação global com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para transformar o mundo. Erradicação da pobreza, educação, ambiente, paz e justiça social, igualdade de género, palavra-chave para uma ação global, onde todos devem agir na mesma direção, com os mesmos objetivos.
Esta é a hora. Atingir a soberania alimentar em Cabo Verde é um desafio, porque como país pequeno e insular e em desenvolvimento, atingir a segurança alimentar tem sempre um desafio. Outro desafio é assegurar que todos os ganhos que já tiveram antes se mantenham. Para isso é necessário recursos, compromisso a nível nacional, e colocar recursos para que os programas de vacinação, os programas de prevenção, os programas de comunicação para a saúde continuem a prevalecer. Nós temos que falar de uma só voz, nós temos que mostrar o que estamos a fazer de uma forma única, de uma forma de união. E neste momento as Nações Unidas estão a apostar fortemente nessa mudança e nessa demonstração do que é que fazemos. The biggest challenge now, of course, is the COVID pandemic, which nobody saw coming. It has shown the difficulty of even planning for your development and how we can be surprised by unexpected occurrences such as a pandemic. But it has also shown the utility and the power of the United Nations. Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como bússola, as Nações Unidas em Cabo Verde estabelecem um plano de ação global, unem as suas agências e desenvolvem programas multissetoriais em todos os setores de atividade. No terreno criam-se parcerias, empoderam-se as comunidades, aposta-se numa juventude dinâmica e ativa, na igualdade de género, em recursos humanos qualificados e na localização dos ODS e em soluções que privilegiam a utilização das novas tecnologias. Trabalha-se pela valorização dos recursos naturais, pela revolução energética, apoia-se um turismo de base comunitária, um comércio justo, a criação de riqueza nas comunidades. Dá-se suporte técnico para a implementação de reformas administrativas, mudanças de procedimentos e eficiência dos serviços. Em todas as ilhas, projetos financiados pelas Nações Unidas e pelos seus parceiros de desenvolvimento concorrem por um Cabo Verde sustentável rumo à concretização da Agenda 2030. Em 2019, o secretário António Guterres adota com os Estados-membros uma ambiciosa reforma para o sistema de desenvolvimento e o UNDIF é a peça essencial para o compromisso das Nações Unidas com o país rumo a 2030. Reforça-se a coordenação do sistema para o alcance de objetivos comuns, para mais trabalho em conjunto, reconhecendo-se a complexidade da Agenda 2030. What I can say is that the experience in Cabo Verde is unique. The partnership that I see with the government between the UN and especially the Joint Office, which I have the honor of serving as a head of, has been a very enlightening experience for me. We have a situation where the government is ambitious, is visionary, and seems to have a clear idea of where it wants to go. That makes it easy for the UN to also define its support strategy and its support vision. O mundo de hoje é muito diferente do que era 75 anos atrás, quando as Nações Unidas foram criadas. Há mais países, mais pessoas e a necessidade de nos unirmos para cumprir a promessa das Nações Unidas é hoje mais relevante do que nunca. A ONU e os seus profissionais tornaram o mundo um lugar melhor. Cabo Verde não é exceção e está muito orgulhoso de fazer parte desta grande organização. E eis-nos em 2020. Eis-nos no meio de uma pandemia mundial. A Covid obrigou-nos a parar, repensar o futuro e recomeçar de novo. Na certeza de que nunca como hoje precisamos tanto uns dos outros, porque o futuro é colaborativo. For me, the UN can be said to mean solidarity, togetherness and progress in action. Para mim, as Nações Unidas significa humanidade.
ajuda e desenvolvimento para o meu país. O presente a construir o futuro. As Nações Unidas é entrega e servir. As Nações Unidas somos nós, são vocês, somos todos. E para assinalar a UN75, o secretário-geral lançou a maior conversa do mundo sobre o futuro que queremos e as Nações Unidas que precisamos. Queremos ouvir as prioridades de todos e, em particular, dos jovens. Sem dúvida que a ONU em Cabo Verde e no mundo, com os seus funcionários dedicados aos valores da Carta Fundadora, têm contribuído para um planeta melhor. Não existe outra organização global que tenha a legitimidade, o poder da Assembleia e o impacto normativo à escala mundial. As Nações Unidas somos todos nós, todos vocês. Sei que falo em nome de todos quando digo que é um orgulho e um privilégio servir as Nações Unidas em Cabo Verde. Juntos vamos cumprir a promessa de não deixar ninguém para trás.